irmãos, dos povos. Aí quando você vai à ideia, então, se Deus separou a gente dos povos, o que Deus utilizou para separar a igreja ou os santos dos povos? Abra Esther, por favor. Ah, pastor, Esther, está perto de Salmos, perto de Jó. Esther 3. Oh, vontade de continuar, Jeová, até o pôr do sol. Vamos lá, os irmãos acharam? Capítulo 3 de Esther. Amém, irmãos? Vamos lá. Alguém falou que estava com saudade de mim. Graças a Deus pela saudade. Vamos lá, irmãos, capítulo 3 do livro de Esther. Podemos ver? 8. Esther, antes de Jó. Capítulo 3, versículo 8. Acharam? Vamos lá. Então disse Amã ao rei Assuero: existe, olha bem, espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Olha o texto, irmãos. Existe espalhado entre quem? Entre os povos, um povo. E o texto diz o seguinte, olha bem, cujas leis são diferentes. Amém, irmãos? A promessa tem lei, igreja? Me responda, irmãos. A promessa tem lei? Não. Porque a promessa não é a igreja. É a igreja que tem lei. A promessa é a instituição. Quem deu a lei para a igreja foi Deus. A igreja é o povo de Deus, espalhado entre todos os povos, e esse povo tem uma lei diferente da lei de todos os povos. Para chegarmos ao ponto final, lembra de Daniel? Eles falaram assim: olha, vamos achar contra a lei de Deus dele. Aí fizeram um decreto seguinte, ó: ninguém pode orar a um outro ser senão o rei Dário. O que fez Daniel? Manteve a lei que ele tinha no coração dele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestará culto. Aleluia. Sabe o que ele fez? Ele tinha as janelas abertas. Ele manteve as janelas abertas, como dizendo: não precisa esconder o que eu sou. Todos sabem quem eu sou. Todos me conhecem. E eu vou manter o padrão que eu recebi do céu. A palavra de Deus é que governa a minha vida. E Daniel foi orar, irmãos, como sempre orou. Foi para lá na cova dos leões. Mas tem um detalhe: o rei ficou perturbado a noite toda. E quando o rei chegou na porta da cova, o rei disse: Daniel, será que o teu Deus, a quem você continuamente serve, pode te livrar? Ou o rei pergunta: será que o teu Deus, a quem você continuamente serve? Até o rei sabia que Daniel servia a Deus. Os inimigos também sabiam. Irmãos, eu preciso mudar muito. Se você mudar muito, será que os teus inimigos sabem que você serve a Deus? Será que os teus inimigos sabem que você serve a Deus? Porque se os teus inimigos sabem que você serve a Deus, se prepara, eles vão amar algo contra você. Cedo ou mais tarde vão amar contra você. E sabe quem são os teus inimigos a nível terra, com status de igreja? Eu tenho que ir com vocês para a gente orar daqui a pouco. Olha quem são os inimigos. Provérbios. Olha quem são os inimigos. São aqueles, irmãos, que cedo ou mais tarde vão
se unir e vão pelejar contra a igreja. Presta atenção que você vai ler Provérbios 28. Hoje, alguns dizem que não, mas cedo ou mais tarde, você vai perceber o que vai acontecer com esse mundo aqui. Provérbios 28, amém, irmãos? Versículo 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios. E o texto continua: mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Então, irmãos, quando você quer obedecer à lei de Deus, os seus inimigos, que são muitas vezes ocultos, mas é seu amigo da bebida. Você não bebe, mas ele é amigo da bebida. Ele vai tentar, ele está sempre contra a tua fé. Você é uma pessoa que, apesar de ser falho, imperfeito, Deus sabe que você é imperfeito, você luta para não ficar na prostituição. Os teus inimigos vivem na prostituição. Só que o texto está falando de dois grupos aqui, ou melhor, de três grupos. Quais são os três grupos desse texto? O primeiro, olha lá, ó, os que abandonam a lei. Quem é que abandona a lei, irmãos? Só pode abandonar aquele que tem a lei. Então o que está acontecendo agora? Tem pessoas abandonando a lei, se desviando da fé. Eu vi essa semana que esse negócio aí de não comer carne abominável, esse negócio de guardar sábado é coisa de besta, é besteira. Mas eu ouvi, sabe de quem? Eu ouvi isso em aspas, de pessoas que eram desse ministério, que agora estão falando contra. Estão falando contra. Então, quando a pessoa abandona essa verdade, os ímpios começam a andar com eles, e vice-versa. Só que o texto continua, ora bem, além dos que abandonam a lei, tem aqueles que são chamados de ímpios, que se unificam, mas também tem aqueles que guardam a lei. E quem é que guarda? Sabe quem é que guarda, irmãos? Não é quem fala que crê. Quem fala que quem guarda, irmãos, não é quem defende o assunto. Sabe quem é que guarda? A Bíblia diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só os que amam a Deus, irmãos, guardam os mandamentos de Deus. Não são os adventistas, sétimo dia, não são os promessa, não é a conservadora. Só aqueles que amam a Deus é que guardam os mandamentos de Deus. E quando se fala de guardar mandamentos de Deus, irmãos, nós não temos que ficar restrito à questão alimentar e à questão do sábado e à questão de dízimos. Tem muita gente esquecendo de mandamentos. Quando eu cheguei aqui, eu estudei com vocês sobre mandamentos esquecidos. E não sei se vocês lembram, tem muitos mandamentos esquecidos. Um deles é o congregar. É um mandamento. Então, quando você e eu passamos a amar a Deus, nós passamos a guardar a lei de Deus, porque amamos a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, o conselho de Deus é claro: não deixe de congregar. E isso é um conselho especial. Quanto mais você vê que aquele dia está chegando. Irmãos, não adianta, olha aqui, ó, guarde isso. Você pode chorar aqui, chorar demais na presença de Deus. Você pode saltar 2 metros de alegria espiritual aqui, mas guarde isso. No final, só prevalece o que ama. Tem pessoas querendo pular. Sai pulando, daqui a pouco bate a cabeça no teto. Sai pulando, quando cai quebra a perna daqui a pouco, porque não tem noção espiritual. Nós temos que entender o que permanece. Paulo diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu seria como o quê? Como metal que soa, como sino que tine. Uma hora o barulho vai acabar, mas o que vai permanecer, irmãos?
os que fazem a vontade de Deus. E o que faz a vontade de Deus é os que amam a Deus. Então, motive o teu irmão a congregar. Motive o teu irmão a congregar. Irmãos, por favor, não se deixe levar pela palavra cansaço para não congregar. A palavra cansaço, sabe quando que você elimina a palavra cansaço? É quando você descansa. E você não descansa quando você deixa de congregar. Esse negócio, eu não vou congregar para descansar, é mais ou menos o seguinte: visita 20 casas de quem não congrega quarta-feira. Visita 20 casas de quem não congrega quarta-feira. 20 casas. Se você encontrar 5 que estão dormindo às 8 horas da noite, é milagre. Estou errado, igreja? A maioria está acordada. Alguns no WhatsApp, eu posso estar no WhatsApp, você pode estar no WhatsApp. Alguns na novela, pode estar se quiser. Alguns no futebol, alguns outra coisa qualquer, mas dormindo não está. Porque o cansaço não justifica a sua ausência no congregar. O que justifica diante de Deus, irmãos, é aquilo que olha para o teu coração e vê que é sincero. O que é sincero? Aquilo que Deus vê como sincero, não aquilo que eu acho que é sincero. Quantas vezes, irmãos, eu não fui sincero nessas escolhas? Eu tenho que falar com vocês com clareza. Sabe aquela pessoa que fala assim: olha, eu não vou congregar porque eu estou com uma dor no dedão? E essa mesma pessoa que não congrega porque está com dor no dedão, vai trabalhar com a dor no dedão? Por que vai trabalhar com a dor no dedão? Por quê? Porque alguma coisa o motiva. O que motiva você a congregar é o teu amor por Deus. O que motiva você a congregar é o teu amor pela palavra de Deus. O que motiva você a congregar é a visão espiritual. O que motiva você a congregar é a compreensão das coisas dos céus. Que Deus abençoe você. Motive o teu irmão a congregar. Aceite o conselho de Jeová. O tempo do fim está chegando. E eu não vejo a hora que apareça o tal do decreto. Para quê? Para que as coisas se concretizem na minha vida, na sua vida. Ficamos em pé, por favor.